Olá pessoal, o Museu do Colégio Santa Cruz hoje recebe a professora Miriam Mendes, uma estudiosa das religiões, em especial da religião cristã e a presença dos orionitas aqui em Araguaína. Miriam, é um prazer ter você aqui hoje nesse bate-papo e a gente queria primeiro saber o que despertou em você para estudar a presença dos orionitas nessa região. A primeira coisa que eu posso dizer que o despertar para estudar os orionitas na região de Araguaína, em especial, ou do norte do Tocantins, para ser mais exata, parte do fato da minha relação com os orionitas. Que relação é esta, né? Eu comecei a trabalhar no Colégio Santa Cruz no ano de 1992, especificamente em março de 1992. Ou seja, esses dias, né? E ao longo de mais de 30 anos, eu tive esse contato porque foi o tempo que eu desenvolvi o trabalho dentro do Colégio Santa Cruz, como professora, como coordenadora e depois como diretora. Então, esta experiência, este contato pessoal com este ambiente de trabalho, com esse ambiente religioso, com os padres orionitas, que me instigou a pensar, a estudar sobre eles. Porque para entender o porquê desta vinda desse grupo para cá, entender o trabalho que eles fizeram na região norte do Tocantins, que era antigo norte goiano, queria entender como que eles se inseriram nessa comunidade. Então era essa a minha principal curiosidade. Então essa sua vivência aqui no colégio, desde 1992, desperta toda essa curiosidade e você vive de maneira contemporânea, né, com uma figura muito especial para a gente, que é o Padre Remídio. Sim. Como foi o seu contato com ele? Como foi a sua vivência com ele? Então, o Padre Remídio, que é uma figura, literalmente uma figura, eu o conheci em 1996. Tinha pouco tempo que eu estava no colégio, né, para quase 4 anos, mas 4 anos para a história dos outros colaboradores e outros professores que estavam aqui, era quase nada, né, na época. E quando eu o conheci, nós tivemos assim uma certa rusga, né? Meu Deus. Na verdade, nós nos conhecemos através dessa rusga, né? Dessa indisposição que acabou sendo gerada entre eu e ele. E eu não sabia que o Padre Remígio era essa figura que havia fundado o Colégio Santa Cruz na época, que havia tido todo esse trabalho que ele desenvolveu desde a década de 50 aqui. Eu era uma menina, e como uma menina jovem, intempestuosa, não tive o devido cuidado no primeiro contato com o Padre Remígio. Depois que eu tive o contato, esse momento assim que eu descrevo posteriormente com ele, eu fui pesquisar quem era esse ser humano que estava aqui, que eu havia brigado, né, nesse primeiro contato. E aí descobri que ele era o diretor, tinha sido, na verdade, na época não, mas tinha sido 2 vezes diretor do colégio, tinha fundado o Colégio Santa Cruz. E aí eu me senti assim muito chateada comigo. Tipo, como é que você faltou com respeito com uma pessoa idosa, com uma pessoa que tinha, né, toda essa história vinculada à instituição que eu estava trabalhando. E eu acho que a partir daí, este incômodo que eu gerei internamente me estimulou a pesquisar sobre esse ser humano, a me aproximar dele. Eu acho que essa provocação que eu acabei gerando também foi uma provocação interna. Muito curioso ver você falando que a partir de uma rusga nasceu uma amizade, nasceu uma curiosidade para estudar sobre a presença dos orionitas, e em especial o Padre Remídio aqui. Hoje no Colégio Santa Cruz nós temos o auditório com o nome do Padre Remídio Corazza, uma grande homenagem a ele. E eu queria que você me falasse quem foi o Padre Remídio, quando ele chegou aqui em Araguaína. Então, o Padre Remídio, ele foi uma criança teimosa, como ele sempre foi a vida inteira. Na verdade, quando você perguntou quem foi o Padre Remídio, eu me remeti lá para a cidade onde ele nasceu, uma pequena cidade no interior da Itália. E esse pequeno menino lá, aos 12 anos de idade em especial, estava teimando que ele queria seguir a carreira religiosa. Só que ele era um menino pobre,
filho de camponeses, e mesmo para seguir o caminho religioso, precisava ter algum recurso financeiro. Precisava enviar essa criança para uma outra cidade, uma cidade maior, onde ele pudesse seguir a formação. E ele teimosamente insistiu por muitos e muitos anos, até ser convidado para trabalhar numa das instituições orionitas, lá no norte da Itália, onde ele foi trabalhar em Tortona. E lá que ele vai começar a se aproximar da congregação, e depois ele vai conhecer o fundador da congregação orionita, que é São Luís Orione, e nesse trato, nesse conhecimento com São Luís Orione observou que ele tinha essa disposição para o trabalho missionário, e por isso que São Luís Orione insiste que ele se forme dentro da congregação. Então ele era um menino teimoso. Então essa teima dele, essa teimosia, fez com que ele conseguisse, mesmo fora da idade, porque ele não, naquela época você tinha que ser bem jovem para entrar nas fileiras de formação, para seguir todo o trâmite. Ele mesmo fora da idade conseguiu se formar como sacerdote e depois vir aqui em 1953 para o Brasil, para a missão orionita aqui no norte do Tocantins. Você falando aí da teimosia dele, dessa força gigante que existia nele, me lembrei de uma história que ele vai para uma missa de madrugada, com muita chuva, com muito frio. Sim. Como que foi esse episódio? Então, esse é um dos principais episódios assim da infância dele. Ele tinha 12 anos na época, era um menino, e lá em Árcego, que era a região que ele morava, eram pequenos povoados, não era ali na Itália também era uma região pobre, né, onde ele vivia, aonde ele vivia eram cidades pobres. E ele sai ele já estava indo à igreja algumas vezes, né? Só que naquele dia, ele acorda de madrugada, ele não sabe a hora, ele tá achando que é tipo 6 da manhã, na casa não tinha relógio e tal, e aí ele pega e sai no meio das estradas para poder ir para a igreja. Só que eram 2 da manhã. E aí quando ele tá caminhando para a igreja, começa a chover. E aí o tempo fecha e ele começa a apressar o passo, andar em lugares lamacentos para chegar até a igreja. Quando ele chega na igreja, é em mais ou menos 4 da manhã. O vigia diz: "O que você está fazendo aqui, menino?" Aí ele diz: "Não, eu vim para a missa." Só que a missa seria depois lá, às 7, 8 horas da manhã, e aí ele estava às 4, e aí depois da chuva começou a esfriar muito, né? E aí o vigia disse assim: "Não, você vai ter que voltar para casa." Ele: não tenho como voltar para casa. Tava tudo lamacento, e era aquela hora, se ele voltasse provavelmente ia levar uma bronca da família, né? Aí ele insiste em ficar, e ele fica na fresta da porta, para se proteger do frio, porque estava muito frio. E aí o guarda, não tendo o que fazer, deixou o menino lá na fresta da porta da igreja, né? Escondidinho lá. E aí quando foi de manhã cedo, umas 6, 6:30 da manhã, quando os padres tinham acordado e tudo mais, um dos capelões da igreja foi lá ver, para ver se o menino estava vivo, porque passou a noite 2, 3 horas no frio intenso da madrugada. E aí, como o menino estava vivo ainda, ele pega e leva ele para a casa paroquial para tomar café. E aí, mesmo tendo passado o perrengue da noite, do frio, da chuva, ele acaba, na visão dele, né, na hora que ele conta, ele acaba se sentindo privilegiado, se sentindo presenteado por Deus, por ter ido tomar o café em companhia dos padres, como se fosse assim, para ele era um local sagrado, a casa dos padres era um local sagrado. Ou a travessia, ele conta, a travessia no pátio da igreja para a casa paroquial, como se fosse assim, um espaço idílico, cheio de coisas que ele nunca tinha sonhado. Era um sonho naquele momento, né? Passar por aquele local era um sonho. Então, esse momento para o Padre Remídio foi o marcador para ele confirmar que ele queria ser um sacerdote. É muito bonito ouvir essas histórias, porque só alguém com muita teimosia e muita coragem, né, faria o que ele fez, porque a intervenção dele é muito grande aqui. Ele chega nos anos 50. Você pode me dizer como era um pouco esse cenário dessa região nos anos 50? Então, descrevendo um pouquinho a partir do olhar do Padre Remídio, ele dizia assim: aqui era um grande bosque. Eu achava muito interessante quando ele citava isso. Aí eu falava assim: mas por que, Remídio? Porque para todos os lugares o que se via era vegetação. E os núcleos populacionais desse período eram muito concentrados onde? Ao longo do rio Tocantins em especial.
Tocantinópolis é um núcleo populacional, era a sede, vamos dizer assim, foi a sede da diocese, né? Naquela época passou a ser uma das sedes principais da religião católica, porque antes só tinha lá na parte de Goiás, não tinha nada para cá do norte do goiano, não tinha representações aqui nessa região. Os padres vinham e iam por aqui, faziam um trabalho missionário esporádico aqui. Então, quais eram os núcleos populacionais? Filadélfia, Carolina, Tocantinópolis, Babassulândia, porque eram ao longo do rio. Porque o rio era o meio de transporte principal para pessoas e mercadorias nessa época. Então o Remídio, quando ele chega aqui, ele vê esse local permeado de vegetação, um ou outro. Onde que essa população então estava, se não estava nos núcleos populacionais? Alguns estavam, mas a maioria delas estava esparramada pela parte rural, em chácaras, fazendas, sítios. Era nesse local que estava esparramado essa população, que é onde eles foram fazer o trabalho também, chamado das desobrigas, que era se deslocar. Eles ficaram, né, em Babassulândia, Filadélfia e Tocantinópolis, mas eles deslocavam desses centros populacionais para a parte rural. Eles marcavam nas fazendas o encontro dessa população, que era uma festa belíssima para mim, assim, quando eu escrevi, quando eu li, era para mim um momento mais interessante, juntar toda essa galera numa fazenda, numa chácara, para as festividades católicas, para os batizados, para os casamentos, para se unir naquele espaço. Era uma festa muito grande, era muito bonito. Você falando das desobrigas, me lembrei que tiveram vários momentos curiosos em algumas desobrigas, alguns casamentos que ele foi investigar. Sim, porque o Remídio sempre foi muito esperto. Remídio, ele era uma graça, porque assim, o Remídio, ao mesmo tempo que você olhava para ele, você via um homem sisudo, um homem com a cara zangada, ele era uma pessoa ele tinha um humor muito ácido, mas ele tinha um humor assim muito interessante, inteligente. Por quê? Ao mesmo tempo ele se mostrava sisudo, acho que pela necessidade de ser um padre na década de 50 numa região tão inóspita, tão distante dos grandes centros, de difícil contato, assim, não era fácil ele, um italiano, ainda aprendente da língua portuguesa, ter o contato numa região que as pessoas olhavam às vezes e diziam: quem é esse ser humano mesmo, né? Não entende. Imagina a dificuldade até de comunicação com essas pessoas. Então eu imagino que essa figura se construiu também por causa disso, tá? Para ele não deve ter sido fácil. Um processo de adaptação incrível, né? Sim, sim. Mas a curiosidade que eu fico pensando é que nesses momentos algumas pessoas tentaram forjar casamento, fazer casamentos que não estava tão de acordo. Historicamente, vamos pensar assim, naquela época, da década de 50, 60 até 70, que é o período da missão orionita, então a missão orionita é tida de década de 50, década de 70. Tá? É chamado de período missionário. O período missionário seria esse período que eles vieram para fazer esse trabalho de ir adentrando as regiões, conhecendo essa região aqui do norte do Tocantins. Naquele período, as informações, elas caminhavam de forma lenta. Então, informações... E quem registrava os casamentos era a Igreja Católica. O Estado não era muito presente. Se hoje a gente já tem algumas dificuldades ainda nas regiões mais distantes dos grandes centros, mas hoje menos, ou bem menos, porque tem toda a tecnologia a nosso favor, naquela época as informações demoravam a se cruzarem, a chegarem nos locais. Se uma carta para vir do Rio de Janeiro para Araguaína, ou para a região aqui do norte do Tocantins, na época levavam 2 meses, 3 meses para chegar. Então, imagina, as informações aqui dentro também demoravam a circular. E aí, tiveram 2 tentativas de casamento que eu lembro dele relatando, que eram de pessoas que já eram casadas e queriam casar novamente. E aí foi engraçado porque ele percebia, eu acho que ele lia bem as pessoas. E nas 2 vezes que ele percebeu, ele evitou que essas pessoas casassem. Uma porque havia deixado a família
num povoado, e essa família estava passando fome, inclusive, mulher e filhos. E ele acabou descobrindo, por incrível que pareça, ele acabou descobrindo que esse ser humano tinha essa outra família e estava querendo constituir família com uma pessoa mais jovem, uma pessoa que não tinha, era uma pessoa solteira. Só que as famílias a família desta moça sabia. E eles armaram todo um teatro para convencer o padre. Só que ele conseguiu descobrir que ele era casado e impediu o casamento. E ele usava também, ele era muito esperto, então ele usava de artimanhas também para poder conseguir essas informações. Ele não era nenhum santo, não. Pode até se tornar mas ele era muito esperto. É engraçado você falar dessa história, porque remete ao padre Remídio, né, na sua infância, o teimoso, sim, o esperto, o atento, sim, o vivo, sim, que caminhou com ele a vida inteira, né? Outra passagem, porque quando ele chega aqui, ele fala do grande bosque, das vegetações, mas ele também tem uma relação com as águas. Sim. No primeiro momento foi... Olha, você falou, eu me arrepiei, porque eu sempre achei que ele tinha alguma coisa a ver com as águas, né? Porque eu sempre senti isso, ele nunca me falou, eu sempre senti. Quando foi no lançamento do livro que eu escrevi sobre o Remídio, a professora Rosa escreveu um texto e contou, porque ela teve muito próxima dele, contou desta relação dele com as águas. Na hora que ela contou, eu quase choro de emoção, porque eu tinha percebido isso intuitivamente, ou sensivelmente, percebi a partir do nosso contato. E quando ela falou, eu me emocionei, porque eu não tinha percebido, eu não tinha ouvido, nunca ele tinha me dito prontamente, mas eu havia percebido isso. E eu percebi, e aí eu vou começar de trás, né? Eu percebi isso no momento da morte dele. Quando ele morreu, o dia, na hora que nós saímos daqui da paróquia, para podermos enterrá-lo, o dia simplesmente virou, o tempo fechou. Caiu uma chuva entre a nossa saída da paróquia, da retirada do corpo, até a chegada lá no cemitério. Caiu uma chuva que parecendo que o céu ia despencar. A gente conhece um pouco dessas chuvas aqui na região. Só que eu falei, meu Deus, a gente quase não consegue enterrar o Remídio de tanta chuva. De tanta chuva. Entre a entrada do cemitério até o local que ele foi enterrado, que não é longe, porque o jazigo dos Orionitas está ali próximo até a entrada, mas eu quase não consigo andar de tanta água. E na hora de enterrar nós tivemos dificuldade mesmo. E aí eu ficava encabulada. Naquele dia eu me encabulei com aquela chuva gigantesca. E aí, quando nós saímos, eu estava aqui de um lado na porta do cemitério esperando para ver se eu conseguia correr até o carro, e uma outra amiga do outro lado. Na verdade, essa amiga trabalhou conosco, que foi da Alzirene. E aí estávamos na porta do cemitério, as duas. Ela vira para mim e diz assim, ele tá rindo. Aí eu comecei a procurar quem é que tá rindo na porta de um cemitério, né? Eu pensei. Aí, porque assim, na porta do cemitério normalmente a gente vai evitar de ficar rindo, né? Pela própria situação e pelo próprio lugar. Aí eu procurei, quem é que tá rindo? Aí ela disse, Remídio, rindo. Eu, como assim, Dalzirene? Ele, tá rindo de nós. Aí eu, por que Dalzirene Remídio tá rindo de nós? Olha aqui a dificuldade que nós tivemos. Ele tá lá pensando, até na hora de eu ir tô dando trabalho. E aí foi nesse momento que eu pensei, realmente, tem tudo a ver. As águas fizeram parte desde a chegada dele até a ida dele embora. Em muitas situações, as águas fizeram parte da história dos Orionitas, as águas fizeram parte da vida deste padre, e as águas fizeram parte da morte desse padre. E vale como título de curiosidade, né? A gente, quando dá aula de história, fala das regiões mesopotâmicas, lá do Oriente Médio, aquela coisa toda, mas a gente está numa região mesopotâmica. Cheia de água. De um lado, Araguaia, né? De um lado, Araguaia, e do outro lado, Tocantins. Sim, então nós temos essa relação com as águas. E o padre Remídio, desde aquela madrugada que ele foi para a missa, chovia, aquela coisa toda, e tem um episódio marcante também de uma travessia do rio, lá no início, quando eles chegaram. Então, esse episódio que vai trazer o Remídio para cá. Porque é o seguinte, em 1952 chegaram os primeiros padres orionitas para a região.
O Remídio não estava nessa leva. Por quê? Vieram, na verdade, 2 padres e um irmão. O irmão, porque dentro da congregação tem essas titularidades. Tem os irmãos orionitas, que têm uma determinada formação, né, na hora do processo religioso, e tem os padres, que esses têm os votos que são feitos, que são diferentes dos irmãos. Todos fazem votos, mas tem essa diferença entre os 2 grupos. Esse grupo, essas 3 pessoas, 2 padres e um irmão, vieram para cá e eles foram preparados no Rio de Janeiro, aprenderam a língua, os costumes, as dicas de alimentação da região, foram todos preparados para vir para cá. E vieram isso no início de 1952. No entanto, quando eles chegaram na região, foram lá para Tocantinópolis, chegaram por Carolina. Carolina tinha o aeroporto que recebia os voos da Força Aérea Brasileira, era através do avião da FAB que vieram esses padres e vinham as correspondências, comunicações para a região. E aí, desceram em Carolina, seguiram de barco até Tocantinópolis. E ficaram lá em Tocantinópolis nos primeiros dias, conhecendo a cidade. Depois de uma semana, eles fizeram a travessia entre Tocantinópolis e Porto Franco, que fica na outra margem do rio Tocantins, lá em Tocantinópolis. Nessa travessia, foram conduzidos por um barqueiro, né? Esses 3 seres humanos, né? Os 2 padres e o irmão. Quando chegaram lá, foram conhecer também Porto Franco e depositaram as cartas que eles mandaram. Mandaram cartas para Roma, para a sede da província, né? Para a Cúria Geral. Mandaram cartas para as famílias, contando um pouquinho desse início aqui no Brasil, né? Dessa chegada na região. Quando foi final de tarde, eles resolveram fazer o caminho de regresso. O barqueiro viu que o tempo estava mudando, estava se nublando. E nós, aqui que já temos um pouquinho de tempo na região, sabemos que essa mudança, às vezes pode ser uma chuva esporádica, uma chuva leve, mas dependendo do formato das nuvens e da cor dessas nuvens, pode ser uma chuva braba, como nós chamamos, né? E aí o que aconteceu? O barqueiro sabia, mas os padres não. Como era final de tarde, eu imagino, aí já é a minha imaginação, tá? Que eles devem ter confundido um pouco do tempo com o final da tarde. E pediram para o barqueiro atravessar. O barqueiro, que era muito católico, pensou: essa é a minha imaginação. Como é que eu vou desobedecer os padres? São figuras divinas. E com certeza eles estão pedindo para atravessar, Deus vai nos proteger o caminho todo. Mas no meio do rio, cai uma tempestade, uma daquelas poderosas. E o barco era um barquinho, a remo, começou a balançar e estava perigando virar. E aí o barqueiro disse: gente, tira as batinas. Só que você imagina, na década de 50, para um padre tirar uma batina, era como se ficasse nu. Imagina. Aí um deles tirou, o padre André Alice. Os outros 2 não quiseram tirar. E aí eles continuaram, só que o barco virou. E o irmão e o padre não conseguiram sobreviver, só o padre André, porque a batina dos orionitas nessa época era uma batina preta comprida até os pés, e era um tecido grosso, tipo esses tecidos que fazem, hoje a gente usa para um estofado de um sofá. Então aquele tecido, imagina o tanto que aquilo pesava e dificultava a movimentação. E aí os outros 2 acabaram sendo tragados pelas águas. E o padre André, como ele ficou mais leve, o barqueiro conseguiu pendurá-lo no casco do barco. Até que passou a chuva e o barqueiro e o padre André foram resgatados pela comunidade que estava na beira do rio, né? Então esta foi a catástrofe, vamos dizer assim, inicial. Foi o desastre inicial, as águas, também parte da história dos orionitas, nesse momento. E aí eles precisavam de outras pessoas para vir para cá. Urgente. Foi nesse momento que o padre Remídio foi convidado para vir. E como ele estava terminando de ser ordenado e tinha esse espírito combativo, esse espírito de destemido, e aí ele veio para trabalhar no Brasil em 1953. É interessante ver a história do padre Remídio, porque tudo se liga, né, no processo de construção dele como pessoa, como padre, até a sua chegada aqui e até a sua partida. Porque eu fiquei pensando aqui, ele vem logo depois desse episódio triste e vem com a missão de dar encaminhamento nas 3 vertentes que os orionitas, né, sim, emplacam aonde chegam, né? Sim, sim. Saúde, evangelização e educação. E todos nós sabemos que o padre Remídio é o grande fundador do Colégio Santa Cruz. Sim, sim. Como que foi esse processo de construção dessa escola, que eu fico observando, uma escola que já ultrapassou 6 décadas, que tem uma
uma intervenção muito grande no processo de formação das pessoas aqui. Como que foi esse momento do Padre Remídio? O que aconteceu para ele pensar uma escola aqui e construir essa grande escola? Então, esta tríade orionita que eu nomeio, utilizo esse termo quando eu escrevi a dissertação de mestrado, parte dela, ela foi pensada desde o momento da chegada deles, né? Então, a ideia era as 3 áreas que são primordiais para a população da região. Era ter um espaço de saúde, um espaço de educação e um espaço de evangelização. E todos os lugares por onde eles passaram, tinha sempre uma igreja, depois do lado da igreja um posto de saúde e depois uma escola paroquial. Tanto que essas histórias são contadas por outras pessoas, por pessoas mais antigas, que estão aí mais ou menos entre 80, 90, 70, 80, 90 anos, contam um pouquinho dessa história quando eu tive a oportunidade de entrevistar algumas pessoas por aí pelo norte, pelo Bico do Papagaio, né? E aí, o Remídio, nesse bojo, ele viu que aqui em Araguaína havia necessidade de que as pessoas ficassem aqui. Porque a maioria dos filhos terminavam o ensino básico, né, a 4ª série, primária, e tinham que ir para Goiânia estudar. Os filhos daqui da região, os que tinham condições, claro. Sim. Não era qualquer pessoa que ia ter condições de manter um filho fora, né? Era algo distante, né? Justamente. E aí ele pensou, não, vou criar um ginásio para que essas crianças possam ficar aqui na cidade de Araguaína, e não tenham que se deslocar para Goiânia para estudar. Foi nesse sentido que ele pensou o Colégio Santa Cruz, que chamava a primeira versão Ginásio Santa Cruz. Porque ele criou um ginásio, né? A partir da 5ª série. Que era o nome, o termo. Eu ia perguntar, o que é o ginásio nesse contexto? É porque era, na época, o período de 5º ano para cima, até a 8ª série, né? Era chamado ginásio, né? Por isso o Ginásio Santa Cruz, que era essa segunda etapa de formação, né? Para aqui, para a região. E é muito, muito interessante, porque no próprio hino do Colégio Santa Cruz tem um pouquinho da história da criação. Ele havia solicitado, tanto ao governo quanto ao bispo, a autorização de funcionamento. E ele estava esperando isso e nada de sair. Aí ele foi para Tocantinópolis encontrar com o bispo para poder pedir autorização pessoalmente. Mais uma marca da teimosia. Porque ele era desse jeito. E aí um pedacinho do hino do Colégio Santa Cruz, que tá na história, ou da história que está no hino, sim, foi que ele estava sentado no banco lá da praça de Tocantinópolis, e aí ao brilho do Cruzeiro do Sul, né, que estava lá as estrelas na noite de Tocantinópolis, e ele vê o bispo saindo da igreja depois da missa, e ele interpela o bispo e pede ao bispo a autorização, e ele diz, está autorizado. Então esse trecho está no hino do Colégio Santa Cruz, está na história do colégio. Sim. Muito bonita essa trajetória do Padre Remídio. E com a construção da escola, a escola vai se modificando conforme a cidade vai se modificando também. Sim, sem dúvida. E é interessante perceber que a cidade se movimenta e se modifica, e toda essa sua vivência resultou num livro, não é? Sim, sim. Como foi escrever esse livro? Foi árduo, porque escrever, principalmente falando sobre o Remídio, eu tinha uma preocupação em particular. Primeiro, por quê? Porque eu, como o Remídio é uma pessoa conhecida, eu fiquei com medo de escrever algo que poderia, de alguma forma, desmerecer a pessoa que ele era, porque ele não era só um padre, ele era uma pessoa trabalhadora, uma pessoa destemida, e também, ao mesmo tempo, eu tinha que pensar que ele era um padre conhecido. Então, eu pensei assim, como que eu vou lidar com todas essas situações? Essa era uma principal preocupação. Mas aí, com a orientação da Sarisa, que é a professora da universidade maravilhosa, uma pessoa queridíssima do meu coração, e o professor Denival, eles foram editores, e eles me ajudaram a entender o caminho que eu deveria escrever. E aí eu trouxe esta escrita como se fosse uma conversa entre eu e a história do Remídio. Então, nesta conversa, eu fui contando um pouco da história dele, aí eu consegui contar a partir do olhar, da visão que eu tive com o Remídio. E foi assim, depois no término, foi emocionante. Eu tô aqui falando emocionada, porque na última versão que eu li do livro, eu me emocionei com a leitura. Porque eu disse, quando eu terminei de corrigir, fazer todas as correções, e mais correções, porque a gente passa por isso, eu pensei, uau, era isso que eu queria escrever. E aí,
eu consegui deixar uma escrita que pudesse valorizar esse personagem, que hoje vai fazer parte da história da cidade. Sim, que vai fazer, não. Faz parte. E vai continuar fazendo parte da história desse local. A própria estética do seu livro, ela remonta, né, aos Orionitas, né? Porque ele é um livro de cor preta. Sim, a escolha da cor da capa foi por causa da cor da batina, né? O formato é o formato que tem uma coleção. Essa coleção está sendo feita pela Universidade Federal do Norte do Tocantins. Então, o formato dele, naquele box, naquele formato de capa dura, é o formato que foi escolhido para a coleção, né? Agora, a cor da página é para facilitar a leitura. A cor da capa é por causa dos Orionitas. E eu também tenho que mencionar que a grande parte do valor investido neste projeto foi disponibilizado pelo governo federal, pelo projeto da Lei Aldir Blanc, para que eu participei da seletiva e pude contar com esse recurso para poder fazer com que esse livro existisse. Então, ou seja, a Universidade Federal, a próprio trabalho através da Lei Aldir Blanc do governo federal também foram importantes para que esse livro existisse. Certo. Mas dentro de toda essa caminhada da escrita, né, da estética, né, o auxílio da lei, que foi muito importante também, eu queria que você falasse um pouco como que foi o processo de escolha do título, o título do seu livro. Eu tenho um defeito. Se eu não escolher um nome, eu não consigo escrever. Meu Deus. Eu tenho que escolher, para mim, o nome de um trabalho, de uma atividade. No caso do livro, eu precisava do nome para poder escrever, né? Então, a escolha do nome foi assim, eu sou meio desesperada quando eu sou ansiosa, né? Então, quando eu começo a fazer uma coisa, eu preciso dar nome para aquilo. Depois que eu dou o nome, eu consigo sossegar meu espírito para escrever. E aí esse nome foi assim, liga para uma amiga lá em Belém, ou amiga, me ajuda, eu preciso de um nome. Ligo para a Sarisa, eu preciso de um nome. Foi assim, preciso de um nome, tem que ter o nome do Remídio na capa com certeza. Mas eu preciso de um nome, foi nesse, preciso de um nome, que eu coloquei. Antes, eu não estava bem no formato que ficou o nome, né? Mas eu pensei, eu preciso colocar algo que esteja de acordo com o que eu vou construir a escrita. Foi por isso que eu coloquei Contos e Pontos da História do Padre Remígio Gorazza. Porque eu fui colocando, primeiro, o ponto era o quê? Eu estava explicando aquilo que eu vou tratar. E o conto era aquilo que ele contou para mim. Então o ponto é a minha explicação do assunto e o conto, o que ele me contou, o que as pessoas me contaram. Então, além da história em si, tem um pouco de poesia, né? Poético esse nome, né? Eu li o seu livro, eu quero dizer que ele tem uma escrita super agradável. Eu li em 2 manhãs, assim, e é aquele livro, é aquela escrita que a gente quer saber o que tem na próxima página. Tá? Parabéns pela sua escrita. Muito obrigada mesmo, de coração. Assim, hoje eu fico muito feliz de saber que eu pude dar um pouquinho da contribuição, um pouquinho daquilo que eu gostaria de deixar como legado para o Padre Remígio. Mas por que isso? Porque quando eu fiz meu mestrado, o Padre Remígio perguntou para mim por que eu estava perturbando tanto ele fazendo as entrevistas. Porque ele era desse estilo. Aí eu falei, Remígio, eu vou escrever sobre você. Quando ele faleceu, a primeira coisa que me veio à cabeça, meu Deus, eu disse que eu escrevi sobre o Remígio. Porque a dissertação não era uma escrita sobre ele, era uma escrita sobre os Orionitas, sobre a presença dos Orionitas aqui na região. Não era uma coisa dele, falando dele. Aí eu pensei, estou na dívida com alguém, com um morto. Aí eu peguei e falei assim, não, já sei. Eu vou escrever algo sobre o Remígio. Foi nesta, e o meu orientador tinha dito, você tem tanto material, depois escreva sobre isso. Foi nesta vontade, nesse compromisso, na vontade de que ele pudesse ser um pouquinho mais visto de como ele era, que eu fiz a escrita deste livro. Miriam, foi um bate-papo assim incrível. A gente aqui do Colégio Santa Cruz, em especial aqui do Museu do Colégio Santa Cruz, a gente fica muito feliz com a sua presença aqui, tá? A minha palavra é gratidão por esse momento, por essa conversa tão rica, que ela vai ser passada para os nossos estudantes aqui, tá? Desde já, eu lhe convido para, no nosso início do ano letivo, nos visitar. Teremos novas exposições aqui. O museu vai estar sempre de portas abertas para você vir aqui. Muito obrigada. Tá bom? E, assim,
Eu desejo tudo de bom para você, nos seus estudos, na sua vida, e estamos de portas abertas, e eu acho que ano que vem teremos outro bate-papo. Eu agradeço, me coloco à disposição, falar sobre a história que eu vivenciei dentro desse espaço maravilhoso que é o Colégio Santa Cruz. Faz muito bem ao meu coração, pode ter certeza. E estou à disposição para outro bate-papo, com toda certeza. Se os alunos quiserem também, estou à disposição, tá? Muito bom. Obrigada. Então, pessoal, estivemos aqui com a professora Miriam, estudiosa das religiões e dos orionitas aqui na região, e tivemos esse bate-papo muito, muito bom, muito proveitoso. Espero que todos vocês gostem.